Batalha Aérea pela Fortaleza Malta. Em 21 de março de 1942, o oficial piloto Howard Coffin, um americano de Los Angeles e voluntário da Força Aérea Real Britânica, sentou-se para registrar os acontecimentos do dia em seu diário. Ele pilotava um Hawker Hurricane na defesa de Malta havia 6 meses. Os pilotos de caça da Força Aérea Real, incluindo um grupo de voluntários americanos, pagaram um preço alto durante a sua corajosa defesa do arquipélago estratégico. Em 21 de março de 1942, o oficial piloto Howard Coffin, um americano de Los Angeles e voluntário da Força Aérea Real Britânica, sentou-se para registrar os acontecimentos do dia em seu diário. Ele pilotava um Hawker Hurricane na defesa de Malta havia 6 meses. Nosso hotel foi bombardeado, escreveu ele. O oficial piloto Streets, o terceiro dos 4 americanos a morrer. O oficial piloto Hallett, o tenente Baker, o tenente Waterfield, o oficial piloto Guerin e o oficial piloto Booth perderam a vida. Este dia jamais será esquecido. 4 navios afundados no porto. Hospitais bombardeados, igrejas e cidades arrasadas. Que massacre de vidas humanas. A menos que a ajuda chegue logo, que Deus nos salve. Sem comida, cigarros, combustível. Estão evacuando muitas esposas inglesas. Malta, com apenas 28 quilômetros por 13 quilômetros, é a maior de várias ilhas que formam um arquipélago no meio do mar Mediterrâneo. Ao sul da Sicília e quase equidistante de Gibraltar, a oeste, e de Alexandria, no Egito, a leste. Posto avançado do Império Britânico desde o início do século XIX. Malta foi especialmente importante durante a Segunda Guerra Mundial, fornecendo às unidades navais e aéreas britânicas uma base a partir da qual podiam atacar as rotas de abastecimento do eixo entre a Itália e o norte da África. Em 11 de junho de 1940, um dia após a Itália declarar guerra à Grã-Bretanha e à França, a Regia Aeronáutica, Força Aérea Real Italiana, iniciou operações contra Malta. Pouco antes das 7 horas, caças Mach C-200 escoltaram um grupo de bombardeiros Savoia Marchetti SM-79 através dos 96 quilômetros de mar que separavam o arquipélago da Sicília. Canhões antiaéreos britânicos alvejaram os italianos enquanto a esquadrilha de caças de Malta enviava Gloucester Sea Gladiators. Foi a primeira de inúmeras ações que continuariam por 2 anos e meio, enquanto os italianos, posteriormente auxiliados por seus aliados alemães, tentavam neutralizar e tomar a ilha. Inicialmente, os biplanos obsoletos do esquadrão de caça eram a única defesa aérea de Malta. Eles logo seriam imortalizados como fé, esperança e caridade, embora houvesse pelo menos 4 aeronaves em serviço. Os gladiadores foram reforçados em 21 de junho por 2 Hurricanes, que foram mantidos após pousarem em Malta a caminho do Oriente Médio. No dia seguinte, mais 6 Hurricanes em trânsito chegaram, 3 dos quais foram realocados para o esquadrão de caça. Mas levou quase 2 meses até que se fizesse um esforço para enviar mais reforços. Em 2 de agosto, uma dúzia de Hurricanes MK. E decolaram do porta-aviões HMS Argus e voou 611 quilômetros, 380 milhas, através do Mediterrâneo até Malta. Um Hurricane fez um pouso forçado no aeródromo de Lucca e foi considerado perda total, mas os restantes juntaram-se aos caças sobreviventes para formar o esquadrão número 261. A ofensiva vacilante de Benito Mussolini contra Malta e a frota britânica do Mediterrâneo, juntamente com a campanha do norte da África e a invasão da Grécia pela Itália, acabaram por levar Adolf Hitler a vir em auxílio de seu aliado. No final de 1940,
Elementos do Ciscorpo Aéreo da Luftwaffe começaram a chegar à Sicília vindos da Noruega. Em meados de janeiro de 1941, a Luftwaffe havia reunido na Sicília uma formidável frota de aeronaves, incluindo Junkers Ju-87 e Ju-88, Heinkel He 111 e Messerschmitt Me 110. A chegada do porta-aviões danificado Illustrias ao Porto Grande de Malta, em janeiro, foi seguida por dias de intensos combates, enquanto a Luftwaffe tentava, sem sucesso, afundar o navio em seu ancoradouro. O episódio ainda é lembrado como o Ataque Relâmpago do Illustrias. Para os pilotos de caça de Malta, o pior ainda estava por vir quando, no início de fevereiro, os Messerschmitt Mi-109E do 7º Esquadrão da Jagdgeschwader, ala de caça, 26, foram transferidos da Alemanha para Gela, na Sicília. O comandante do esquadrão, um notável Oberleutnant Joachim Müncheberg, condecorado com a Cruz de Cavaleiro e detentor de 23 vitórias, se destacou. O Me-109E, mais rápido e armado com canhões, era mais do que páreo para os Hurricanes de Malta. E as táticas alemãs eram indiscutivelmente mais eficazes do que as da Força Aérea Real Britânica. Nos 4 meses seguintes, o 7º Esquadrão do Jagdgeschwader 26 reivindicaria pelo menos 42 vitórias aéreas, incluindo 2 durante o breve envolvimento da unidade na invasão da Iugoslávia. 20 delas foram creditadas a Müncheberg. Incrivelmente, nenhum Messerschmitt foi perdido sobre Malta. O líder de esquadrão Charles Whittingham provavelmente expressou o sentimento geral entre os pilotos da RAF quando escreveu em seu diário em 14 de maio. Mais um piloto abatido. A situação está ficando muito séria. O moral do esquadrão está naturalmente muito baixo. Pessoas estão sendo abatidas sem nenhum resultado pelo 109. Aeronaves muito superiores, em grande número e capazes de se posicionar atrás do Sol. Os próprios malteses estão reclamando que é um assassinato enviá-los para o espaço. Mas o quartel-general não vai ceder. Os pilotos de caça de Malta tiveram um breve período de descanso quando, em meados de 1941, o equilíbrio do poder aéreo mudou entre os lados opostos no Mediterrâneo Central. Para Hitler, a prioridade em junho seria a invasão da Rússia. Consequentemente, a Luftwaffe redistribuiu a maior parte de suas aeronaves na Sicília. A guerra no deserto ocidental também precisava ser considerada, e assim o 7º Esquadrão do Jagdgeschwader 26 foi enviado para o sul, para a Líbia. Por alguns meses, a RAF teria novamente apenas os italianos como adversários. Entretanto, uma nova unidade em Malta, o Esquadrão 185, foi formada, e o Esquadrão 249, a caminho da Grã-Bretanha para o Oriente Médio, também chegou. Seus pilotos foram informados de que deveriam permanecer em Malta para que o Esquadrão 261 pudesse ser substituído. Em junho, a ilha foi ainda mais reforçada com pilotos de caça do Esquadrão 46, após o que a unidade foi redesignada como Esquadrão 126. Em 12 de novembro, 34 Hurricanes pilotados por pilotos dos esquadrões 242 e 605 chegaram dos porta-aviões Argus e Ark Royal. No dia seguinte, o Ark Royal foi afundado pelo submarino alemão 81. Com a chegada do inverno, os alemães reapareceram, com aeronaves sendo transferidas da Rússia e do norte da Europa para o sul, em direção à Sicília. Logo, o Fliegerkorps assumiu as operações diurnas sobre Malta, substituindo a regia aeronáutica. Os ataques alemães, que começaram em escala relativamente pequena, aumentaram de intensidade no final de dezembro, com missões de bombardeio diurnas fortemente escoltadas pelos mais modernos Me-109F. Nessa fase da batalha,
A Força Aérea de Malta estava se tornando cada vez mais cosmopolita. Inicialmente, os pilotos de caça eram quase todos oficiais e sargentos britânicos que serviam na RAF, Royal Air Force, ou na Reserva de Voluntários da Força Aérea Real. Com o tempo, pilotos chegaram dos domínios, em particular Canadá, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul, Rodésia e Estados Unidos. O primeiro bombardeiro da Luftwaffe a cair em solo maltês em 1942 foi atacado por pilotos de vários países. Em 3 de janeiro, dois Ju-88 partiram da Sicília rumo ao sul, em direção a Malta. Para o Oberleutnant Viktor Schnetz e sua tripulação, recém-chegados da Frente Oriental, essa era a terceira missão no Mediterrâneo. Seria também a última. Após Schnetz cumprir sua missão, os Hurricanes e canhões antiaéreos alvejaram seu Junker. O sargento canadense Garth Horrocks, do Esquadrão 185, anotou em seu diário de bordo: "Ataquei o Ju-88 pela popa e incendiei seu motor esquerdo. Ele caiu perto de Takali. O artilheiro traseiro acertou meu avião com 10 balas. Fui atingido no braço esquerdo." Outro piloto de Hurricane, o oficial piloto americano Edward Streets, do Esquadrão 126, relatou: "Em patrulha como Vermelho 1, a cerca de 18 mil pés. Avistei um Ju-88 sobre Lucca, também 3 ou 4 Bf-109. Ataquei o 88, e imediatamente após o Amarelo 2 lançar o ataque, segui o inimigo até que todos os aviões saltassem de paraquedas, disparando sem parar da frente para trás até que ele entrou em parafuso e se desintegrou. Seguiu até 0 pés. Disparei 250 tiros. Revidei o fogo do artilheiro traseiro até que ele saltasse de paraquedas." O bombardeiro alemão caiu perto da cidade de Zeebrugge. O fogo antiaéreo também derrubou um Me-109, matando o Unteroffizier Werner Mirschinka, do 4º Esquadrão da Jagdgeschwader 53. Entre os pilotos de caça de Malta, o piloto oficial Howard Coffin, do Esquadrão 126, ficou levemente ferido ao fazer um pouso forçado, após ser atingido por 2 Messerschmitts. Coffin foi um dos primeiros americanos a chegar a Malta em setembro de 1941, juntamente com os oficiais pilotos Edward Steele, dado como desaparecido em 19 de dezembro de 1941, Donald Tedford, desaparecido em 24 de fevereiro de 1942, e Street. Junior Streets estava entre os 6 homens que morreram quando o hotel em que estavam hospedados em Medina foi bombardeado em 21 de março de 1942. Dos 4, apenas Coffin sobreviveu ao tempo que passou em Malta. Apenas 3 americanos mortos foram enterrados em cemitérios malteses. 4 vezes mais não têm sepultura conhecida. Entre estes últimos, o oficial piloto James Steele foi morto no início da tarde de 3 de março de 1942, depois que Hurricanes dos esquadrões 242 e 605 decolaram para interceptar 3 Ju-88 e vários Me-109. Naquela ocasião, 3 caças britânicos foram perdidos. O Hurricane de Teal caiu na Baía de Marsaskala e muito pouco foi encontrado do piloto. O sargento de voo canadense David Hall saltou de paraquedas em terra, ferindo o tornozelo, enquanto outro canadense, o sargento Ray Harvey, saltou no mar gravemente queimado e mortalmente ferido. Ele já estava morto quando o serviço de resgate aéreo-marítimo chegou. Na época, corria o boato de que ele teria sido atingido por tiros após abrir o paraquedas. Em 1942, as chances de vitória dos defensores de Malta aumentaram quando, em 7 de março, 15 Spitfire Mark VB voaram do porta-aviões HMS Eagle e se juntaram ao Esquadrão 249. Finalmente, havia um caça britânico com velocidade e poder de fogo
para rivalizar com o Me-109. Antes do final do mês, Malta foi reforçada com mais 16 Spitfires. Enquanto isso, as unidades de caça passaram por algumas reorganizações. Os esquadrões 242 e 605 foram absorvidos pelos esquadrões 126 e 185. E no dia 27, os Hurricanes e 2C do esquadrão 229 foram transferidos do norte da África para Malta. A contribuição dos malteses foi formalmente reconhecida em 15 de abril de 1942 pelo rei George VI. Para honrar seu bravo povo, concedo a Cruz de Jorge à Fortaleza Insular de Malta, como testemunho de um heroísmo e devoção que serão lembrados na história por muito tempo. Era a mais alta honraria que um soberano britânico podia conceder a uma comunidade. O Calvário de Malta, contudo, estava longe de terminar. 5 dias depois, 47 Spitfires, pertencentes aos esquadrões 601 e 603, decolaram do porta-aviões Wasp da Marinha do EUA, todos. Com exceção de um piloto americano que desviou sua missão para o norte da África, chegaram a Malta. Houve 3 grandes ataques aéreos contra a ilha no dia seguinte. O terceiro ataque terminou com a reivindicação de pelo menos 4 aeronaves inimigas destruídas e várias outras provavelmente destruídas ou danificadas. Mas os pilotos de caça malteses saíram-se pior. Dos 5 Spitfires do Esquadrão 126 que decolaram, 3 não retornaram. Um caiu depois que o piloto voou muito baixo, através da explosão de uma bomba, e saltou de paraquedas. 2 foram abatidos por Mi-109s do 4º Esquadrão da Jagdgeschwader 53. O sargento de Vul George Rickman, um canadense, foi dado como desaparecido, enquanto o oficial piloto americano Hiram Putnam foi gravemente ferido por tiros de canhão. Seu Spitfire colidiu com a mastro de rádio de aço antes de cair nas proximidades. Tex. Putnam morreu em decorrência dos ferimentos no dia seguinte. No final do mês, com a priorização de outras frentes, estavam em curso os preparativos para o reposicionamento de unidades da Luftwaffe, reduzindo assim o número de bombardeiros e caças alemães na Sicília. Os ataques contra Malta continuariam, reforçados por aeronaves italianas adicionais. De acordo com os registros da Luftwaffe, as operações em Malta entre 20 de março e 28 de abril de 1942 envolveram 5.807 surtidas de bombardeiros, 667 de caças e 345 de aeronaves de reconhecimento, um total de 11.819 surtidas. Nesse período de 5 semanas e meia, o peso das bombas lançadas teria ultrapassado 228 toneladas. As recentes entregas de Spitfires permitiram que Malta continuasse a luta sem os Hurricanes. Assim, no final de maio, o Esquadrão 229 partiu para o Oriente Médio. Em 9 de junho, a Eagle entregou mais 32 Spitfires, quase todos pousando sem incidentes. Um dos pilotos recém-chegados era o sargento George Beurling, um canadense designado para o Esquadrão 249. Beurling se tornaria o maior as de Malta e o piloto de caça canadense mais bem-sucedido. Ele era um verdadeiro mestre do combate aéreo e possuía habilidades fenomenais em tiro de deflexão, segundo o oficial piloto americano Leo Nomes, que também lembrou que, de todos os pilotos de caça em Malta, a única pessoa que conheci que gostava de lá era Beurling. No final de junho, o Esquadrão 601 partiu de Malta para se juntar à ERAF, que enfrentava dificuldades no norte da África. Julho começou com uma nova ofensiva do eixo contra Malta, que continuaria pelas 2 semanas seguintes. Durante um ataque aéreo matinal em 3 de julho, vários caças inimigos cruzaram a costa em alta altitude.
12 Spitfires do Esquadrão 126 estavam no ar. Embora nenhum dos lados tenha reivindicado a vitória, 2 Spitfires foram perdidos devido a problemas mecânicos. Uma aeronave caiu na costa. O oficial piloto F. D. Thomas saltou de paraquedas e foi resgatado logo em seguida. O outro Spitfire mergulhou de cabeça em um campo perto da cidade de Sidiwe, caindo com tanta força que seus 2 canhões hispano de 20 milímetros ficaram firmemente alojados na rocha. As tentativas de removê-los foram infrutíferas e um canhão, com peças faltando, e o cano do outro foram deixados no local. Um monumento involuntário, porém impressionante, a Batalha Aérea por Malta. O oficial piloto Richard McHugh, natural de Idaho, saltou de paraquedas e pousou perto de seu Spitfire acidentado. Ele foi levado a um posto médico do exército e tratado de seus ferimentos, incluindo uma fratura no tornozelo e uma concussão. Naquele verão, as entregas de Spitfires continuaram, permitindo que o 1435º Esquadrão, anteriormente ineficaz como unidade de Hurricanes, fosse reequipado e renomeado como 1435º Esquadrão. Mas, para sobreviver, Malta precisava de um reabastecimento constante de combustível, de aviação e munição, caças de reposição e outros suprimentos essenciais. Em 3 de agosto, a Operação Pedestal partiu da Escócia na primeira etapa de sua jornada para o Mediterrâneo. A Operação Pedestal resultaria na entrega de cerca de 32.000 toneladas de suprimentos, bem como 37 Spitfires, que foram operados a partir do HMS Furious. De 14 navios mercantes, 9 foram perdidos, juntamente com o Eagle, 2 cruzadores e um contratorpedeiro. Dos 5 navios mercantes sobreviventes, o petroleiro Ohio, da Texaco, tornou-se o símbolo dos comboios de Malta. Após ser danificado por ataques de torpedos e bombardeios, nos quais um bombardeiro caiu em seu convés, o navio avariado foi guiado para o Grand Harbor amarrado entre 2 contratorpedeiros e com um terceiro preso à popa como leme de emergência. A data era 15 de agosto, a Festa da Assunção, conhecida localmente como a Festa de Santa Maria. Desde então, os malteses se referem à Operação Pedestal como Il Convoge da Santa Marija. Apenas alguns pilotos de caça americanos haviam sido destacados para Malta em 1941. Sabe-se que 42 serviram lá em unidades de Spitfire em 1942. Entre eles estava o sargento Claude Weaver, de Oklahoma, que foi abatido durante uma missão ofensiva sobre a Sicília em 9 de setembro de 1942. Ele optou por fazer um pouso forçado na costa inimiga em vez de arriscar saltar de paraquedas sobre o Mediterrâneo. Weaver foi feito prisioneiro, mas escapou um ano depois e retornou a Malta antes de ser levado para a Grã-Bretanha pouco tempo depois. Em 28 de janeiro de 1943, enquanto servia no Esquadrão 403, ele foi novamente abatido e desta vez fatalmente ferido. O oficial piloto Weaver, condecorado com a Cruz de Voo Distinto, DFC, a Medalha de Serviço Distinto, DFM, e uma barra, está sepultado no cemitério comunal de Meharicourt, na França. Com a chegada do outono, a batalha continuou. Em 11 de outubro de 1942, a Luftwaffe e a Regia Aeronáutica lançaram o primeiro de uma série de ataques em um grande esforço para esmagar Malta. Este, o último ataque do eixo, duraria uma semana antes que a Luftwaffe mudasse sua estratégia, substituindo as missões de bombardeio diurnas por varreduras aéreas e ataques de caças-bombardeiros. Mas agora, finalmente, havia esperança para a sitiada Malta após uma ofensiva aliada bem-sucedida em El Alamein, no Egito. As forças anglo-americanas desembarcaram no norte da África Francesa
em 8 de novembro. Para Malta, a falta de suprimentos ainda era um problema. Embora a situação tenha sido amenizada por operações de abastecimento realizadas por navios e submarinos. Somente em 20 de novembro, o cerco pôde ser considerado encerrado, com a chegada, durante a Operação Stonehenge, de 4 navios mercantes: Bantam, holandês; Denbighshire, britânico; Mormac-Moon, americano; e Robin Locksley, americano. Os ataques aéreos inimigos continuaram por algum tempo, embora apenas esporadicamente e em escala muito reduzida. O custo para ambos os lados foi alto, com mais de 1.000 aeronaves destruídas e milhares de militares e civis mortos e feridos. Mas Malta nunca foi derrotada. Em julho de 1943, 2 meses após a rendição do Afrika Korps na Tunísia, Malta desempenhou um papel fundamental como quartel-general aliado e base aérea avançada durante a invasão da Sicília. A Itália capitulou pouco depois, em 8 de setembro. 2 dias mais tarde, a frota naval italiana começou a se reunir sob escolta em Malta. Foi uma justa homenagem aos malteses e a todos que defenderam sua ilha. Com a chegada do outono, a batalha continuou. Em 11 de outubro de 1942, a Luftwaffe e a Regia Aeronáutica lançaram o primeiro de uma série de ataques em um grande esforço para esmagar Malta. Este, o último ataque do eixo, duraria uma semana antes que a Luftwaffe mudasse sua estratégia, substituindo as missões de bombardeio diurnas por varreduras aéreas e ataques de caças-bombardeiros. Mas agora, finalmente, havia esperança para a sitiada Malta, após uma ofensiva aliada bem-sucedida em El Alamein, no Egito. As forças anglo-americanas desembarcaram no norte da África Francesa em 8 de novembro. Para Malta, a falta de suprimentos ainda era um problema. Embora a situação tenha sido amenizada por operações de abastecimento realizadas por navios e submarinos. Somente em 20 de novembro, o cerco pôde ser considerado encerrado com a chegada, durante a Operação Stonehenge, de 4 navios mercantes: Bantam, holandês; Denbighshire, britânico; Mormac-Moon, americano; e Robin Locksley, americano. Os ataques aéreos inimigos continuaram por algum tempo, embora apenas esporadicamente e em escala muito reduzida. O custo para ambos os lados foi alto, com mais de 1.000 aeronaves destruídas e milhares de militares e civis mortos e feridos. Mas Malta nunca foi derrotada. Em julho de 1943, 2 meses após a rendição do Afrika Korps na Tunísia, Malta desempenhou um papel fundamental como quartel-general aliado e base aérea avançada durante a invasão da Sicília. A Itália capitulou pouco depois, em 8 de setembro. 2 dias mais tarde, a frota naval italiana começou a se reunir sob escolta em Malta. Foi uma justa homenagem aos malteses e a todos que defenderam sua ilha. Por hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado dessa história incrível sobre a Batalha de Malta. Em breve, muito mais histórias interessantes da Segunda Guerra Mundial. Se gostou do conteúdo, curta e siga no nosso canal Segunda Guerra História Agradece. Até mais!